Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito, rapaz. O Nerd gosta de estressar o Marcos, velho. Pense em um cara que gosta de futucar o Marcos, é o Nerd. Ele agora veio aí, né, com a pesquisa aí, né, uma pesquisa que teve de quem era o maior ali dos times, de 12 times que colocou ali. E aí botou Bahia, Sport, Goiás, Vitória, Paysandu, Ceará, babá, né? Aí, se eu não me engano, é do Norte e do Nordeste. Quem é maior do Norte e Nordeste. Aí pegou, ele foi lá e postou lá e falou que quer ver se o Marcos consegue, né, provar que o Vitória é maior de todos. Não vai conseguir, velho, não vai conseguir não. Eu desafio aí o Marcos, o Obina, o Alex a provar que o Vitória é maior que esse time aí em argumentos. Não dá não, velho. Ele faz isso pra estressar os caras. Mas vamos ver aqui como foi essa pesquisa e depois eu vou trazer a minha opinião dos 12 colocados aí. Né? Eu vou trazer aí a minha opinião do maior até o menor. E eu desafio vocês também, peço a vocês para deixar aqui nos comentários para vocês quem é o maior do primeiro ao último aí. Óbvio que o nosso tricolor de aço é disparado o primeiro, mas eu tô ansioso para ver a lista de vocês aí do segundo para baixo. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal para te bater esses 14 mil inscritos até o final de fevereiro. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. E eu tenho certeza absoluta que Marcos Guedes, se ver esse vídeo, vai pegar muito ar. Noite de Copa, ordene esses 12 clubes do maior para o menor. Isso foi um comentário, né, na rede social X, no qual você vê aí, ó, Atlético Goianiense da esquerda para a direita, de cima para baixo, ok? Atlético Goianiense, Ceará, Bahia, Fortaleza, Goiás e Náutico. Na fileira de baixo, Paysandu, Remo, Santa Cruz, Sport, Vila Nova e Vitória. E claro, eu fui atrás dos comentários e a galera falou para eles quem são os maiores, né? Do primeiro ao último, são 12 times. Vamos dar uma olhada em alguns comentários. O maior bairro do mundo disse o seguinte: primeiro, Bahia, disparado. Segundo, Sport. Terceiro, Goiás. Depois vem Vitória, Paysandu, Ceará, Fortaleza. O Nerd gosta de fazer o Marcos pegar, né, velho? Ah, rapaz, Alex, o Marcos, né? Acho que o Marcos nem tanto, mas o Alex, se ver essa reportagem aí, vai ficar puto da vida, vô, Nerd. Remo, Santa Cruz, Náutico, Atlético Goianiense e Vila Nova disparado também. Ou seja, ele colocou o Bahia em primeiro disparado e colocou o Vila Nova em último disparado. É, meu amigo. O Breno Neves disse: Sport, Bahia, Vitória, Goiás, Paysandu, Fortaleza, Atlético Goianiense, Ceará, Santa Cruz, Náutico, Remo e Vila Nova. Será que realmente o Fortaleza e o Ceará estão abaixo do Vitória, Goiás e Paysandu? Deixe você a sua opinião. O Denis disse o seguinte: Sport, Bahia e Goiás. E depois vem Vitória, Fortaleza, Ceará, Paysandu, Náutico, Santa Cruz, Remo, Atlético Goianiense e Vila Nova. E aí, meu irmão, a partir daí só deu Bahia, viu? E o perfil KSP postou o seguinte: Bahia, Sport, Goiás, Vitória, Fortaleza, Paysandu, Santa Cruz, Náutico, Ceará, Remo, Atlético Goianiense e Vila Nova. O FL Santos 2005: Bahia, Sport, Goiás, Vitória, Santa Cruz, Paysandu, Fortaleza, Náutico, Ceará, Atlético Goianiense, Remo e Vila Nova. João Pedro: Bahia, Sport, Fortaleza, Goiás, Bahia Ceará, Vitória, véio. Paysandu, Náutico, Atlético Goianiense, Santa Cruz, Remo e Vila Nova. A galera bota o Paysandu cá embaixo, mas o Paysandu já conquistou coisas boas, velho. Claudinho: Bahia, Sport, Goiás, Fortaleza, Paysandu, Vitória, Ceará, Náutico, Vila Nova, Remo, Santa Cruz e Atlético Goianiense. O super tricolor baiano colocou o seguinte: Bahia e Sport. E depois ele escreveu a palavra abismo, ou seja, ele coloca Bahia e Sport muito acima dos demais, né? E aí na terceira colocação vem Goiás, depois Fortaleza, Vitória, Náutico, Paysandu, Ceará, Remo, Santa Cruz, Atlético Goianiense e Vila Nova. Caduco: Bahia, Sport, Vitória, Goiás, Fortaleza, Ceará, Paysandu, Santa Cruz, Remo, Atlético Goianiense, Náutico e Vila Nova. O Cadu disse o seguinte: Bahia, Sport, Goiás, Náutico, Fortaleza. O Náutico já ganhou a Série B, se eu não me engano. O Náutico já foi campeão da Série B. Vitória, Paysandu, Ceará, Remo, Atlético Goianiense,
Santa Cruz e Vila Nova. E o Nashira, Clube Náutico Capibaribe. Olha aí, ó. Esse é torcedor do Náutico. Vejam bem, viu? Nashira, underline, CNC e tem um ratinho. Então é torcedor do Náutico. É Clube Náutico Capibaribe. Olha só o que ele falou. Ele colocou sem clubismo. Aí colocou Bahia, Sport, Vitória, Náutico. Goiás, Ceará, Fortaleza, Paysandu, Atlético Goianiense, Vila Nova, Remo e Santa Cruz. Vamos lá ver o seguinte aí. Um torcedor do Náutico colocou o Bahia na frente do Sport, beleza? Mas colocou o Sport em segundo, em questão de grandeza, tá? Colocou o Sport em segundo. Aí embaixo colocou o Vitória, ele ainda considera o Vitória acima do Náutico, e depois colocou o Náutico na quarta colocação. Então você acha que realmente é justo o Náutico estar na frente do Goiás, do Ceará e do Fortaleza, por exemplo? E colocou o Santa Cruz em último, velho. O Santinha tá lascado, em último. E aí? Realmente foi sem clubismo o torcedor? E o Nação Lion, esse é torcedor do Fortaleza, viu? Lion é o Fortaleza, né? Ele diz o seguinte, sem clubismo algum, ele colocou Bahia, Sport, Goiás, Fortaleza, Vitória, Paysandu, Náutico, Ceará, Santa Cruz, Remo, Atlético Goianiense e Vila Nova. E depois colocou disputas boas entre Fortaleza barra Vitória e Náutico barra Ceará, mas mantém o Lion e Timbu na frente. Mais um torcedor que não é nem Bahia nem Sport, mas colocou o Bahia primeiro, ok, tá bem, é a opinião dele, colocou o Sport em segundo e os demais embaixo, inclusive o próprio clube. E aí, tá certo? E o Tricolion, para terminar, outro torcedor do Fortaleza, tá? Bahia, Sport, Fortaleza, Vitória, Goiás, Ceará, Náutico, Santa Cruz, Paysandu, Remo, Atlético Goianiense e Vila Nova. Mais um torcedor do Fortaleza que colocou Bahia e Sport à frente do Fortaleza, né? Bom, vocês viram aqui que foram, deixa eu só contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 depoimentos. Trouxe aqui 13 comentários, né? Nesses 13 comentários, 2 colocaram o Sport em primeiro e os demais, o Bahia reinou na primeira colocação. Agora, o mais interessante é que todos que falaram que o Bahia era o maior dos 12, colocou o Sport na segunda colocação, sendo torcedor do Fortaleza, torcedor do Náutico ou, sei lá, de outro clube. Ou até mesmo torcedor do Bahia, que colocou o Bahia primeiro e o Sport em segundo. É nítido, gente, é nítido que na região Nordeste existe uma briga para ver quem é o maior clube do Nordeste, né? O baiano, torcedor do Bahia, diz que é o Bahia. O pernambucano, torcedor do Sport, diz que é o Sport. Querendo ou não, você que é de fora pode até dizer que é o Bahia maior que o Sport. Eu, por exemplo, não me preocupo com isso. Mas existem argumentos do torcedor do Sport para dizer que o Sport é maior que o Bahia. E o torcedor do Bahia também tem argumentos para dizer que o Bahia é maior que o Sport. É uma briga que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Mas Esse Ned é a figura, Ned faz essas coisas pra provocar o Marco. Vou deixar o canal do Ned aqui nos comentários, você pode ir lá e assistir o vídeo completo, se não já assistiu, né? E um abraço meu parceiro Nerd. Vou trazer aqui a minha lista e vou causar polêmica. Vou causar polêmica aqui na minha lista aqui. Não vou botar do primeiro ao último, porque eu até esqueci os times tudo, mais os 12. Mas vou trazer ali os primeiros 6, né? E aí, eu desafio aí aos torcedores do Vitória falar ao contrário aí, né? Trazer seus argumentos para mostrar que ele é maior do que esses times que estão aí. Deixa eu botar aqui no início aqui que eu quero ver aqui a lista para eu falar. Pronto. Vamos lá. Primeiro colocado, o Bahia disparado. Ainda bem que eu parei aqui no cara que já botou aqui Bahia disparado. Bahia é melhor, o Bahia é o maior do Nordeste, né? Eu acho que ser o maior da competição da Nordeste já faz até... Já tira ali o Bahia de perto do Sport, né? E outros títulos também aí. O Bahia fica na frente do Sport, torcida, renda, tudo isso aí. Eu acredito que o Bahia fica na frente sim do Sport, mas o Sport está colado com o Bahia e o Sport vem em segundo colocado. E aí vem Bahia e Sport. Em terceiro colocado, vem o Goiás. Eu acho que eu parei até no cara certinho aqui do que o cara fez. Em terceiro colocado, vem o Goiás, porque o Goiás tem 2 títulos de Série B, que é uma coisa que o Vitória fica aí se vangloriando, que é campeão da Série B. O Goiás tem 2 títulos de Série B e o Goiás tem uma participação na Libertadores e o Goiás tem um vice-campeonato de Sul-Americana. E aí eu coloco o Goiás na frente do Vitória por conta disso. Depois, em quarto colocado, na minha opinião, vem o Fortaleza. Eu falo aqui direto que, na minha visão, o Fortaleza hoje é maior do que o Vitória. Por quê? O Fortaleza, ele tem um título de Série B, que é o mesmo título que o Vitória tem, que fica dizendo que é o maior, é isso e aquilo. E o Fortaleza foi campeão em 2018, foi 2017 da Série B, não tenho lembrança. Mas foi em 2000 alguma coisa.
O Fortaleza tem um título de Série B, né? O Fortaleza tem 3 a 4 participação na Libertadores, né? Coisa que o Vitória não tem e para mim isso acaba pesando pro Vitória, né? O Vitória não tem participação em Libertadores, acho que isso aí diminui a história do Vitória. Né? Quando você para pra ver a história do Vitória, o Vitória nunca pisou numa Libertadores, pô. E o Fortaleza já tem 4 a 3 passagens lá. O Fortaleza tem um vice-campeonato de Sul-Americana e o Fortaleza só não ficou na frente do Goiás, na minha opinião, porque o Fortaleza tem um título a menos de Série B, que para mim conta muito aí o título, né? Mas o Fortaleza também tem a melhor campanha do Nordeste em uma Série A de pontos corridos. Mas, mesmo assim, né, tem 3 títulos de Copa Nordeste, mesmo assim eu vou deixar o Fortaleza em quarto. E aí eu fecho o meu G4 com Bahia, Sport, Goiás e Fortaleza. Em quinto, eu coloco o Vitória, mas eu fiquei ainda em dúvida entre o Vitória e o Papão. Mas eu vou colocar o Vitória por conta... Rapaz, por conta, nem sei, acho que por conta das campanhas na Série A. Por quê? E por causa do título do brasileiro da Série B, eu vou botar o Vitória em quinto colocado. Porque o Paysandu, ele tem ali uma Copa dos Campeões do Brasil. Parecia muito com a Copa do Brasil, que dava uma quarta vaga à Libertadores. Tem uma passagem pela Libertadores, onde ele ganhou do Boca Juniors lá na Bombonera, né? Quem não lembra disso aí, né? Só que o Papão, ele não tem, se eu não me engano, ele chegou, acho que uma final de Copa do Brasil, se eu não me engano, mas ele não tem um título assim de Série B, sabe, de brasileiro. Então, por isso eu deixo ele abaixo do Vitória, mas só por conta disso. Se o Papão um dia ganhar a Série B aí, ele passa o Vitória também, porque ele já foi a Libertadores. Cara, o Vitória nunca pisou na Libertadores. Pra mim, time que não vai na Libertadores, irmão, não tem moral pra estar debatendo com quem foi. Tá ligado? Time que não vai pra Libertadores, que não é conhecido fora do Brasil, não tem moral pra debater com quem já foi lá, quem já jogou. O Paysandu ganhou na Argentina, pô, do Boca Juniors. Era pra estar na frente do Vitória aqui também, mas vou dar essa moral a eles aí, deixar ele em quinto. E o Paysandu em sexto. E aí, do sexto pra baixo aí, pra mim, tudo tá no mesmo pote aí, tá na mesma coisa aí. Né? Só deixa o Vila Nova lá embaixo. Pra mim o resto aí é tudo do mesmo jeito aí. Então é isso aí, galera. Eu acho que quando o torcedor do Vitória, eu acho que o torcedor do Vitória não tem nem que pensar que eles são maiores do Nordeste. Isso aí não tem que nem passar na cabeça deles, porque o abismo é grande entre Bahia e Sport. E quando envolve times de outro lugar como o Goiás, fica mais longe ainda. Então esquece essa merda, esquece essa merda. O Linésio faz isso para provocar o Marcos. Não só o Marco, o Alex pega com isso aí também. Outra vez o Alex quase chora. Mas é isso, galera. Já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.